Boa noite. Educação de Jovens e Adultos, ciclo inicial, professora Marcília Soares. Hoje nós vamos dar continuidade, encerrando aqui o nosso conteúdo sobre a água. Fazendo uma memória do que nós já vimos, nós já conversamos sobre a água no planeta, a quantidade de água que existe no nosso planeta, que o planeta Terra é conhecido como planeta água devido à sua grande extensão de água existente. Vimos também que a água ela é importante para o nosso corpo. Nosso corpo é composto de aproximadamente 70%, 73% de água, né? E que a água ela precisa estar em boas condições para que ela seja consumida pelo homem. Para isso é preciso a água passar por alguns processos, seja de filtragem, seja de fervura, a água precisa estar limpa para o nosso consumo. Vimos ainda que a água ela não é só utilizada para beber, ela é utilizada para limpar, para lavar, ela é também utilizada na alimentação dos animais e principalmente na produção agrícola. Então, meus amores, a água ela é importantíssima para a vida humana. Por último, nós vamos ver que a água ela passa por alguns processos, porque a água ela se encontra de 3 formas na natureza. Vamos ver como é que isso acontece? Vem comigo. Os estados físicos da água. A água, assim como grande parte da matéria, é encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Cada estado físico corresponde a uma fase de agregação das partículas constituintes da matéria, ou seja, da água. Olha aí a água nos 3 estados: estado sólido, aqui ó, estado líquido e o estado gasoso. O que é o estado líquido da água? Vamos ver. Encontrado em maior parte no planeta por meio de rios, lagos e oceanos, o estado líquido não tem forma própria. Então, a água nesse estado ela pode ser encontrada nos rios, nos lagos, oceanos. E a gente sabe que a água ela vai ocupar o espaço onde ela está, porque ela não tem forma própria nesse estado, certo? Eu coloquei a imagem de uma cachoeira, lembrando que ela é encontrada nos rios, né, lagos e oceanos. Já a água no estado sólido, ela vai ocupar a forma do recipiente que ela está. No estado sólido, a água possui forma, como por exemplo, os cubos de gelos. Isso acontece pois as moléculas de água encontram-se muito próximas umas às outras devido à temperatura a qual elas foram expostas. Olha aí, grande exemplo disso, as geleiras. Ai, professora, eu nunca vi uma geleira. Sim, mas você tem água no estado sólido na sua geladeira quando você faz o gelo. Já a água no estado gasoso. No estado gasoso, as partículas de água encontram-se afastadas umas das outras e, por isso, também não tem forma definida, como, por exemplo, as nuvens lá no céu. Olha aí. Bom, nós vimos que ela se encontra em 3 estados físicos, mas esses estados físicos eles também passam por transformações. Vamos ver quais são. As mudanças de estados físicos na água são divididas em 5 processos. Vamos ver. Aí mais uma imagem da água nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E vamos lá. O primeiro aqui é a fusão. A fusão nada mais é do que a passagem do estado sólido para o estado líquido, provocada por aquecimento. Vamos ver o exemplo. Um gelo que derrete num dia de calor. Olha aí o gelo. Eu tiro o gelo do congelador, quando ele é uma pedra, ele vai se transformar em água. O nome desse processo é fusão. O que é a vaporização? Vaporização nada mais é
do que a mudança do estado líquido para o estado gasoso, por meio do aquecimento da água. Vale lembrar que a ebulição e a evaporação são, na realidade, tipos de vaporização. Então, a vaporização é a água sai do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso, certo? Isso se dá através do aquecimento da água. O outro processo era do congelamento, já esse é do aquecimento. O que é a solidificação? Vamos ver. Mudança do estado líquido para o estado sólido, provocada pelo arrefecimento ou resfriamento. O exemplo mais visível são os cubos de água que colocamos no refrigerador para fazer cubos de gelo. Olha aí. A água era líquida e se transformou em sólido, tá? Então aí a gente tem mais um dos estados físicos da água. Próximo é a liquefação. Chamada também de condensação, esse processo identifica a mudança do estado gasoso para o estado líquido, decorrente do resfriamento, ou seja, o arrefecimento. Como, por exemplo, podemos citar a geada e o orvalho das plantas. Então, a água ela vai deixar de ser gás, fumacinha, para se tornar água líquida novamente. E aí o exemplo aí do orvalho, não é, da manhã ou da geada. Quando a gente também está cozinhando lá, né, que sai aquela água em forma de vapor, ela se condensa, ela acaba ficando, se transformando na tampa da panela. A sublimação é a mudança do estado sólido para o estado gasoso. Por meio de quê? Do aquecimento. Também denomina a mudança de estado gasoso para o estado sólido a ressublimação. Por arrefecimento. Veja o exemplo, o gelo seco e a naftalina. Olha aí. Bem, hoje era o que a gente tinha para conversar. Muito obrigada. Prestem bastante atenção aí no que foi dito e bons estudos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais.